Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, a gente está aqui no podcast na Facu e hoje a gente vai ter uma dobradinha aqui. A gente vai falar sobre o Nafacu e como o tema é totalmente focado para RH, a gente vai ter muita coisa legal que vai para a academia de RH. Então a gente vai ter uma série total falando de coisas de RH, de recrutamento e seleção, de LinkedIn, de como passar numa entrevista, o que o RH analisa e como que ele te analisa. Pô, bate-papo muito legal. E eu quero te fazer o convite para acessar aí para você curtir, compartilhar, você se inscrever no canal e também você acessar a Academia de RH e se inscrever lá na Academia de RH, porque é um portal com um monte de cursos totalmente gratuitos para você que é da área de RH. Então você pode fazer seu curso e ainda pode emitir seu certificado totalmente de graça. Bom, sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre o panorama do RH com relação às transformações digitais. O que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo com a automatização dos processos? Quando tudo isso estiver automatizado, como que vai ficar? O fator humano vai pesar? Será que a tecnologia vai dominar todo o segmento? É disso que a gente vai falar hoje e a gente vai contar para você tudo sobre a jornada, não só do Roberto, que está aqui com a gente, e a gente vai apresentar já já, e a Fabiana, que está aqui também trazendo muita experiência para vocês. Sem mais delongas, Fabiana, bem-vinda, muito bom ter você aqui na bancada junto comigo, você que já abriu o outro episódio com toda a sua experiência, mas agora, no segundo episódio, você está aqui desse lado aqui, junto com a EducPay, na parte das entrevistas, muito bem-vinda, fico muito contente de ter você aqui. Bem, Eric, muito obrigada. Legal. Roberto, prazer em ter você aqui. Estreante em podcast, tá ali, coração batendo. Mas a gente vai fazer esse momento bem leve, bem suave, mas com muita informação para você que nos assiste. Eu que agradeço aí pelo convite. Que legal. Pelo convite da Fabiana, do Eric. Legal. Obrigado. Muito bem-vindo. Que bom. Bom, então tá bom, vamos lá. Antes da gente começar tudo o que a gente tem aqui de perguntas, conta sobre você. Quem que é o Roberto? O que o Roberto estuda? Qual área ele atua? O que ele gosta de fazer? Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, o Roberto é um jovem de 27 anos de idade, formado em gestão de recursos humanos. Hoje eu estou cursando psicologia também, né? Estou atualmente no quinto módulo. Já atuo aí em recursos humanos há quase 6 anos. Então, eu iniciei minha trajetória ainda no serviço militar e conversando até com a Fabiana, né, informalmente, por coincidência eu acabei caindo dentro do setor de sargentiação, que é o RH aqui fora, e foi quando começou essa minha paixão, esse meu interesse pela área. E aí, quando eu cumpri ali o ano obrigatório, saí. Ingressei na faculdade de RH, passei por todos aqueles desafios que a gente encontra no mercado, né, de conseguir o primeiro emprego, a primeira colocação. Então, fui buscar muitos estágios voluntários para conseguir adquirir experiência, porque o mercado de trabalho quer o candidato que já tenha uma experiência naquela área. Então, comecei a fazer estágios voluntários até que consegui me recolocar. Atuei em grandes consultorias de recursos humanos. Hoje estou atuando um pouco mais voltado para o segmento para a área de treinamento e desenvolvimento, uma empresa da área de cozinha industrial. Uhum. E basicamente esse é um pouquinho do Roberto. Ah, que legal, muito bom. Fabiana, Legal, que legal. as pessoas já te conheceram no outro episódio, quem não conhece tanto, volta no episódio anterior e veja, mas conta um pouquinho aí, para quem está começando agora, um pouquinho da sua experiência e como é que você ajuda as pessoas a se darem bem na carreira. Sim, vamos lá. Eu sou Fabiana Vaz, então sou especialista em RH, mentora de LinkedIn para negócios e durante 25 anos eu atuei em grandes corporações. Nem tudo foi tão fácil assim, né? Mas são 25 anos atuando em grandes empresas, em empresas multinacionais, em empresas nacionais. E hoje eu ajudo profissionais a realmente a se recolocarem, a entenderem, a se posicionarem, principalmente numa entrevista de emprego, porque também não basta, a gente vai falar sobre isso, Aham. mas não basta só hoje ter um bom currículo. Hoje a gente tem que ter um equilíbrio entre as nossas competências técnicas, as competências comportamentais, a gente ainda vai falar mais sobre isso aí. Mas Muito hoje bom. eu ajudo profissionais como o Roberto, né, que hoje já está ingressando na área de RH, a se posicionarem e a conseguirem conquistar aí o primeiro emprego também. Boa, então assim, ó, a gente tá aqui com duas pessoas que têm bastante experiência na área de RH como um todo, mas tem um enfoque, talvez o bate-papo hoje fique bem rico na parte de recrutamento e seleção, né? E nos processos, né, de entrada dentro das empresas, né?
principalmente falando dessa parte de automatização, o que pode acontecer com isso, mas com o olhar de quem vive na prática aqui dentro de empresas e com a Fabiana especialista nessa entrada, na jornada de entrada desse cara que entra para o mercado de trabalho, mas não só para quem entra. A gente vai ter um olhar aqui também para quem quer crescer na carreira, né? Então, não só do ponto de vista do candidato, mas também aqui do ponto de vista de processos internos, né? E como que acontece isso dentro da empresa. Então, para abrir esse bloco, agora que todo mundo já está apresentado, né? Aliás, antes de abrir esse bloco, eu queria que você, que trabalha com RH, desse uma olhadinha nesse QR Code que vai aparecer aqui na tela e conheça um pouquinho da Factorial. O Factorial, se você usa na sua empresa aqueles sistemas mais arcaicos, mais difíceis, lentos, pensa que você tem coisas muito melhores, com tecnologia muito mais avançada e tudo na palma da mão. Dá uma olhadinha na Factorial que eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando de tecnologia, tá bom? Factorial, nosso parceiro aqui, é quem a gente recomenda, é quem a gente acredita, porque a Factorial tem feito a diferença com novas tecnologias, revolucionando a parte de sistemas para RH. Legal? Vamos nessa então? Bom, o que você tem percebido do panorama de transformação digital nas empresas? De modo geral, a gente vai ter algumas perguntas nesse bloco, mas de modo geral, como que as empresas estão se organizando nessa coisa chamada transformação digital? Então, a IA ela veio aparentemente para ficar, né? E ela tem revolucionado, eu acho que todo o mercado de trabalho de uma forma bem geral. E não seria diferente na área de recursos humanos, mas o que a gente precisa ter em mente, né, e cuidado, eu acho, é até que ponto a gente vai utilizar, vai usufruir dessas ferramentas sem perder ali o toque da gestão, do olhar humano, da empatia. Mas assim, de benefícios a gente consegue facilitar muitos processos, né? Principalmente em ATS, triagens de currículos, alinhamento, de repente, de alguns perfis de forma mais estratégica. A inteligência artificial ajuda a gente muito, muito mesmo. Mas a gente não pode deixar de ter aquele olhar humanizado, né? Precisa ter o apoio, sim, da inteligência artificial, das plataformas, das ATS que estão chegando no mercado, mas precisa ter aquele toque ali humano, aquela conversa com o candidato. Sim. Eu costumo muito trabalhar durante os meus processos a experiência do candidato. Atuei em algumas multinacionais que prezavam por esse procedimento, por essa vivência, e que a gente tinha que mensurar isso em dados e fazer apresentações. Então, dentro do meu processo seletivo, a experiência do candidato ela é muito importante. Aí eu preciso casar, né, o que tem de inteligência artificial, de automação, e um pouco dessa sensibilidade também do olhar humano. Boa. Uhum. Fabi, você tem alguma legal. pergunta nesse sentido aí? Hein, Roberto? E uma coisa bem interessante do que você está falando, né? Com foco, assim, na inteligência artificial. E você falou um pouco também, assim, as empresas estão exigindo experiências. Isso, assim, pelo ponto de vista técnico, assim, do RH e até mesmo que prevê na legislação, as empresas não podem exigir experiência, né, de quem está nesse momento, né, Sim. de estágio. Isso é completamente proibido. Então, eu vejo, assim, o Eric, entrando nesse ponto e voltando para a IA, que eu vou conectar aqui. Mas o que eu vejo aqui é um ponto também muito interessante, porque como eu também faço divulgações de vagas e dentro da minha empresa eu trabalho com recrutamento e seleção também para as empresas e lido também com muitos candidatos, Sim, eu estou das duas pontas, dos dois lados da mesa, eu vejo vagas onde na própria divulgação da vaga, para vaga de estágio, para uma vaga de assistente, para uma vaga de auxiliar. E no próprio LinkedIn também eu tenho visto muitos posts falando sobre isso. Empresas exigindo essa experiência que é completamente. Então, assim, já fica um recado para as empresas que totalmente proibido exigir experiência de quem está ingressando e do próprio estagiário, né? Você acaba incabível isso. Tentando facilitar a sua vida, economizar, mas você acaba tendo um problema. Porque vamos pensar na real. Você que é de RH vai entender do que a gente está falando aqui. Às vezes você tem uma vaga de auxiliar e você não tem dinheiro para pagar a vaga de um analista e você pega aquele auxiliar que tem que saber de tudo.
Você coloca lá É um isso. monte de coisa. Bom, você está economizando. Se esse cara sabe tanta coisa, já não é mais auxiliar. Ele já está na fase de analista 2, sei lá. Esse cara manja tanto, né? E aí você começa a pagar pouco para ele. Aí você contrata. Se você tem pouco para contratar e pouco para pagar, provavelmente esse cara vai ficar insatisfeito trabalhando contigo. E aí você gasta dinheiro no recrutamento, você fica uns 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses com esse cara. A hora que bate uma outra oportunidade na porta dele, ele vai querer sair. E aí você Sim. gastou demais nesse fluxo todo de entrada. Qual que é a sua visão? Isso acontece nas empresas? Acontece muito e na minha visão o maior desafio, que pelo menos é o que eu tento trazer para dentro da minha organização, é ter uma conversa com o gestor, com o diretor, com o CEO ali da empresa para trazer essa vivência, essa informação, porque muitas das vezes a gente está na ponta e a gente vai fazer o alinhamento de perfil junto com o gestor da área. Olha, eu quero um auxiliar, tem que saber fazer isso, aquilo, tem que ter tantos anos de experiência. Então a gente precisa passar para ele, olha, esse perfil que você está descrevendo aqui para mim já não seria um auxiliar, eu acho que seria um assistente. Ah, não, mas tem que ser um auxiliar porque o que eu tenho disponível é isso. Então vamos tentar analisar internamente o que pode ser feito para a gente modificar esse perfil quanto a salário, quanto a nomenclatura, ou então vamos tirar algumas atribuições daqui e ver como é que está desenhado a estrutura hoje da sua equipe, como é que está o processo. Então a maior dificuldade que eu tenho vivenciado é isso, às vezes passar para o gestor, para o dono da empresa, para o diretor, fazer com que ele entenda que esse processo, né, vai gerar custo para ele, esse candidato que vai entrar recebendo um pouco, que não vai ser um auxiliar, não vai permanecer na empresa, e a gente começa a ter ali um turnover alto, um clima de trabalho às vezes não muito saudável, a galera acaba não ficando e começa, enfim, aqueles dilemas que a gente sabe que acontece dentro da organização. Sim, e não é fácil. O que acontece muitas vezes também, a culpa não é só do RH. O problema não é RH. Às vezes o dono da empresa, o Eric, ele não sabe o que ele quer. Ah, não, isso aí é muito Exatamente. comum. É muito Muito comum. comum. Ele não sabe o que ele quer. Então, eu já me candidatei para uma vaga em um determinado momento da minha vida, eu já tinha ocupado cargos gerenciais. E aí, Roberto, tem a ver com o que você está falando também, né? Das análises hoje que você tem feito dentro das empresas. E da minha forma, como consultoria, é o que eu oriento também para os donos de empresa, né? Eu trabalho mais com pequenas empresas, no porte agora na minha consultoria com pequenas empresas. E o papel nosso também é esse, é orientar. Já aconteceu uma situação em um determinado momento onde eu estava desempregada, estava com minha filha pequena na ocasião, e fui buscar um emprego. E como eu não estava me candidatando a vagas de gerência, de coordenação, e falei, meu Deus, nada está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo de errado, né? Aham. Que é muitas vezes o que o estudante, o profissional que está em transição de carreira fica se culpando, Sim, né? Acontece Achando muito. que a culpa é dele, mas na verdade não é. E nesse momento eu também me culpei. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho meu currículo tão bom, o que está dando errado? Me candidatei para uma vaga de auxiliar. Quando eu cheguei na empresa, todas as atividades não eram de um assistente, de um auxiliar, de um cargo que a gente chama de primeiro nível, sim. né? Não eram. E eu fui negociando com o dono da empresa e falando, olha, vocês precisam de uma implantação, eles queriam uma implantação de um RH. Para uma implantação de RH, a gente pontuei né, toda a minha experiência, tudo que estava ali ao ponto da empresa. Resumindo, eu fui para uma vaga de primeiro nível, né, assistente auxiliar de RH. Negociei a vaga, saí de lá como supervisora de RH, né? Negociei o salário, eles ainda tinham Ah, uma franquia de um curso de inglês. Ainda fiquei durante 3 anos fazendo um curso de inglês, isso não estava na descrição que eles tinham uma franquia. sim. Fiz o curso de inglês e saí de lá e negociei combustível e tudo. Então, fui fazendo várias negociações que acabaram compensando. Isso estava escrito na vaga? Não estava. Agora, uma dica para quem está buscando emprego é essa. Mesmo que a vaga seja uma vaga inferior à que você está buscando, não desista, vá em frente, porque quando você chega na hora do entrevistador ali, na hora que você está ali na empresa ou numa entrevista online, tudo pode acontecer, Verdade. o jogo pode virar. Por quê? Exatamente. O dono da empresa, né, o gerente, o dono daquela vaga, ele não tem, às vezes, a total clareza daquela vaga. Então, eu acho que ninguém pode perder a oportunidade, né? Verdade. A gente tem um cenário de empresas que a Fabiana comentou aqui que são, às vezes, direto com o dono. Às vezes você tem um olhar de alguém que quer muita coisa, mas ela está baseada, às vezes, em
num formato pequeno, às vezes, de olhar para a vaga, de fazer gestão do RH. Mas você também tem experiências com consultoria de empresas multinacionais. Sim. E aí eu queria perguntar como que é trabalhar com empresas que são multinacionais e como que é o mindset. Se é muito diferente de quem está nas multinacionais para quem está nas empresas, às vezes, menores, nacionais. Se lá eles já estão mais automatizados, se lá já tem mais sistema, como que é trabalhar, principalmente olhando para essa área tecnológica? Então, na minha experiência atuando com as multinacionais, foi um pouco mais no processo de recrutamento e seleção e tive algumas vivências como BP dentro de operação de alguns clientes de e-commerce, do segmento logístico. A grande diferença é processo estruturado. Nas pequenas empresas, essas empresas mais informais, a gente tem um RH um pouco mais iniciante que, às vezes, o gestor, o dono da empresa, ele não investe em ATS, não investe em sistema. A gente trabalha muito ali, com planilha, a ficha que a gente vai preencher manual, é um sistema, de Sim. repente, precário para fazer um processo Aham. de recrutamento e que não faz a integração com a admissão. E quando a gente vai para uma empresa um pouco mais estruturada, uma empresa multinacional, a gente vê um RH um pouco mais estruturado, já montado, né? A gente tem ali os processos que precisam ser seguidos, isso facilita muito algumas questões e acaba abrindo não dificulta outras, né? Mas como a gente tem um mercado de trabalho hoje, onde grande parte das empresas não está estruturada, e pelo menos a grande maioria das que eu passei, que eu pude prestar consultoria, não estavam estruturadas, quando a gente vem para uma multinacional, a gente sente um baque muito grande. Sim. É uma diferença tremenda. Mas aí tem uma baita oportunidade, né? Sim, De sim. melhoria nas pequenas e quem tem experiência levar e falar assim, não, eu vou fazer a diferença aqui. Exatamente. E é uma excelente oportunidade de desenvolvimento profissional, pessoal, porque, cara, existe uma outra visão de mercado de trabalho. Eu trabalhei durante quase 2 anos em uma empresa, não sei se pode falar o nome, Pode, fica à vontade. prestei serviço na consultoria 4T para a empresa Amazon, fazendo a operação, a gestão da mão de obra operacional daquela empresa. Então, assim, o nível de tecnologia da empresa, de processo estruturado daquela empresa, os prestadores de serviços precisavam se adaptar ao processo da Amazon, né? Então, assim, é tudo muito atualizado lá dentro. Então, pra gente, como profissional de consultoria, foi uma evolução muito grande. Por isso que eu até falo, eu gosto muito da consultoria, gosto de atuar em consultoria, porque a gente consegue vivenciar outras experiências, né? Eu tenho ali o CNPJ a qual eu sou registrado, mas eu acabo participando da cultura de outras empresas também. E isso, pro profissional, é muito legal. E hoje eu atuo na área organizacional dentro da empresa específica, no segmento de cozinha industrial, e que eu consigo trazer muito da minha vivência que eu tive nessas multinacionais para dentro da empresa. Apesar de ser uma empresa já com quase 35 anos de mercado, estruturada, o RH ainda está em processo de organização, né, de estruturação interna. A gente Sim. está num processo de que precisa. Temos diversas reuniões com o dono da empresa para explicar a importância do setor, o quanto a gente precisa de investimento, investir um pouco em T&D. Então, essa é a minha vivência na multinacional. Quando eu volto para uma empresa que está nessa fase inicial de montagem de um RH estratégico, digamos assim, cara, é surreal. A gente consegue ter um aproveitamento incrível. Que legal, que legal. Falando, né, um pouco de toda essa parte, né, de ATS, né, e de softwares para a gestão de pessoas também. Posso, Eric, entrar Opa, nessa manda linha aí? bala, vambora. Tá? Vocês que Falando mandam, né? um Eu tô pouco, aqui né? só dando pitaco. A gente tem, né, hoje, por exemplo, dentro do software mesmo, da própria Factorial, a gente tem um módulo todo voltado para recrutamento e seleção. E esse módulo de recrutamento e seleção, até porque eu sou parceira também da Factorial, a Ô, Factorial tá louco, o aqui Factorial conosco. aqui, ó, tá forte E hoje. a Factorial tá aqui conosco, eu sou parceira da Factorial. Eu vejo muito isso, a importância hoje das empresas. Você mesmo falou, né? A gente tem muitas conversas dentro do RH que está se estruturando com o dono da empresa, porque a gente vai falar de cultura ainda, né? Em um outro momento, Érica, a Aham. gente vai estar falando de cultura organizacional, mas entender essa cultura da empresa é importante, porque para o candidato, ele também precisa entender a cultura daquela empresa para saber, porque de repente, aquela empresa que ele diz assim, a empresa dos meus sonhos, eu quero entrar. Mas será que é mesmo? Ele conhece a estrutura daquela empresa? Não é. E quando a gente fala de software de gestão, nós, como profissionais de RH, você falou do lado, tem o lado humanizado também. Sim, precisamos ter o lado humanizado, tá? Mas hoje, por exemplo, como recrutadora, eu trabalho tanto com a Factorial e trabalho também, eventualmente, tem algumas vagas
que a gente acaba pedindo para que o currículo chegue. É surreal, porque esse cenário ainda não mudou em muitas empresas, Eric. A gente recebe, só na minha caixa de entrada eu tenho aproximadamente mais de 20 mil currículos. É Então, mas humanamente assim, impossível a gente e ler tudo isso. a pessoa, eu ouvi dizer que a pessoa, às vezes, o recrutador, ele decide se aquele currículo vai passar para a próxima fase ou não em 3 a 4 segundos. Sim, Eu uso tem uma regrinha, Sim. né, que a gente Não tem usa ali, lógica um é o que eu negócio tento desse. fazer, porque, por exemplo, nessa empresa atual, a gente não tem a gente está em processo de implantação com a Factorial, mas não está rodando ainda 100%, a gente está alinhando algumas questões Estamos internas, iniciando, estamos né? iniciando. Então eu vou para as plataformas gratuitas, né? Então, assim, vai chegar o e-mail no meu Gmail, no meu e-mail corporativo, então são 300 currículos para uma vaga. E aí eu abro ali um currículo rapidamente, passo um olho no local onde ele mora, se ele tem um resumo, eu dou uma lida muito rápida. Pera. Ele tá dando as dicas aqui do que ele vai olhar no teu currículo, cara, em 3 a 4 segundos. Fala de novo, ó, pode olhar para aquela câmera ali e falar assim, Primeiro ó. ponto é endereço, e aí, dica, né? Hoje a gente não coloca o endereço completo, é o bairro e o máximo por questão de segurança. Se tem um resumo bem estruturado, a gente dá uma lida super rápido, vê as últimas experiências, faz um download e passa pro próximo. E aí, numa próxima análise mais profunda, a gente pega eu particularmente pego os currículos que eu fiz download para analisar, para fazer um contato com o Sim. candidato, para poder avaliar. Então aí nesse caso, como a leitura é muito rápida, é importante você dar um destaque logo nas primeiras palavras que tem lá da sua mini bio, que você tem um Sim. resumo, ali é chave do negócio, Sim. né? Se a pessoa olhou ali e falou assim, nossa, se você tá buscando alguém que trabalhou em multinacional, a pessoa coloca assim, ó, tantos anos de experiência em multinacionais e tal, ou um profissional especialista em tal tema. O seu ponto forte já destaca, não é assim, oi, eu sou tal pessoa, Exatamente. fiz a minha formação em tal lugar. Isso aí você vai ver se você quiser. Mas o obrigatório é que você coloque as palavrinhas-chave da tua vida profissional ali, né? Exatamente. E voltando um pouco no que a Fabiana comentou sobre o colaborador entender sobre a cultura daquela empresa. Hoje o que eu percebo também no mercado de trabalho é que as coisas mudaram. Agora não é mais a empresa escolher o candidato. O candidato também está escolhendo a empresa. Então, se você não tiver um ambiente saudável, se os seus valores não estiverem dentro do que o candidato está buscando para a vida dele, se você não tiver, de repente, ali um clima organizacional minimamente saudável, é muito capaz de esse candidato não querer entrar. E aí eu digo por experiência que eu já passei por algumas empresas onde eu tive candidato que já declinou comigo no processo seletivo. Que Isso bom. Que bom. Que bom. Você não gastou com a insatisfação desse cara nos primeiros meses. Exatamente. Mas aí, para a empresa, isso é um sinal de alerta que a gente precisa trabalhar, né? E aí vem um pouco hoje, no papel que eu atuo dentro do RH, como treinamento e desenvolvimento, cultura organizacional, trazer isso para a alta gestão. Eu tento fazer isso em dados, trazer em números, fazer dashboard para apresentação, porque só numa conversa ali rápida com a diretoria, eles não vão conseguir visualizar o que eu estou trazendo. Ô, Roberto, você está tocando assim um ponto assim fundamental, que é o que a gente precisa apresentar para o dono da empresa. O dono da empresa, ele quer ver o quê? Ele quer ver números. Exatamente. Ele quer ver números. Primeiro de tudo, ele não quer gastar, né? Aham. Por isso que eu tenho a minha imersão, que se chama imersão RH, que dá lucro exatamente por isso. A visão do dono da empresa ele não quer gastar. Ele não quer gastar, ele não quer perder tempo. Só que perde-se muito tempo dentro das empresas, com processos seletivos talvez muito intensos, e é por isso que a tecnologia, ela quando chega, ela chega para isso, para poder validar, porque a gente passa, o Eric, por um funil. Então a gente já faz ali uma triagem já com palavras-chave, né? Por isso a importância de ter um resumo bem estruturado, né? Mencionando a sua experiência. E se não tem experiência, tá tudo bem. Menciona, mas fala de coração. O que acontece é que as pessoas agora estão usando a inteligência artificial e chat GPT. Agora já resolveu todos os meus problemas. Errado. O chat GPT ele veio para facilitar. Há pouco tempo eu tive uma pessoa que me procurou. Fabiana, pode revisar meu currículo? Eu acabei de pedir para o chat GPT. Agora você revisa para mim? Me recuso. Sim. Me recuso.
a identificar. E Porque as tem pessoas que ter... percebem também, né? O recrutador Percebe. E não é só percebe, currículo, eu já Érica. passei por experiências assim também na consultoria, que um currículo perfeito, que o currículo estava completamente aderente ao que eu precisava. E aí eu chamo esse candidato para conversar. Eu costumo, numa entrevista, sou muito. Deixo o candidato super à vontade e peço para ele me Uhum. contar a sua história. Oi, Fabiana, me conta a sua história, como é que você chegou até aqui? E eu não fico com muitas perguntas. E a pessoa, ela não tem um posicionamento, ela não sabe contar a própria história, ela não sabe contar a trajetória profissional dela. Isso. Então eu vejo um currículo muito bem estruturado, com todas as palavras-chave que eu preciso. Mas numa entrevista presencial, a pessoa ela não sabe desenvolver, tem alguma coisa ali que não tem algo errado. Então já é um candidato que a gente já não segue no processo seletivo. Boa. Segue. Antes da gente passar para a parte de falar da tecnologia, que você falou de análise de dados, você falou de transformar o dado e levar para o dono da empresa um relatório, alguma Sim. coisa. A gente vai falar disso daqui um pouquinho. Mas antes, quem sabe faz ao vivo, hein? Vocês estão acostumados a fazer entrevista, certo? A entender do processo de entrevista. Façam uma entrevista comigo aí de 3, 4 perguntinhas. O que vocês perguntariam para alguém se eu estivesse me candidatando para uma vaga na empresa para ser diretor de determinada área ou gerente de determinada área? O que vocês perguntariam? Tá, ok. Posso E aí começar? aí você analisa a minha resposta e você vai dar a dica do que você analisou da minha resposta Tá, ok. para o recrutador. Posso começar, então? Manda bala que então quem tá bom. sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Eric, muito bom dia. Vamos simular aqui uma entrevista, né? Eric, muito bom dia. Nós estamos com uma posição de uma vaga de diretor comercial e já passei para você os benefícios, o salário dessa empresa, mas dentro da sua visão e dentro de um pouco que você já conheceu aqui a nossa empresa, eu queria que você me contasse qual é o maior desafio para um diretor comercial. Pô, aí arrebenta com o peão, né? Vamos lá. Qual o maior desafio? O maior desafio talvez seja entender como chegar no resultado e entender quais são as principais pessoas e o tipo de colaborador que você precisa ter com as skills necessárias para você chegar no resultado. Então, acho que o principal papel do diretor não é em contratar essas pessoas, ele precisa dar a direção para onde vai e você precisa de um bom gerente que vai gerenciar pessoas e você vai trazer os melhores perfis para fazer uma equipe. Então, entendo que o ponto principal é qual é o alvo, qual que é a principal estratégia, o que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar lá. E aí, a partir do momento que você driva isso, você busca os principais personagens que você precisa ter no seu time, porque você tem desafios diferentes. Você tem desafio de crescimento de curto prazo, de crescimento de médio prazo, às vezes você atende high ticket. Então, qual é o tipo de profissional que você precisa para aquela determinada oportunidade? Pronto. E aí? Se eu estivesse aqui, eu e a Fabi te avaliando, eu faria uma outra pergunta para complementar. Porque Vamos ela lá. te pergunta qual é o maior desafio. Certo. E aí a gente consegue ser genérico, buscar questões que a gente já ouviu falar. Eu já afunilaria um pouco mais esse funil. Dentre a sua vivência na área de comercial, como diretor, qual foi o maior desafio na sua carreira e em quais oportunidades você conseguiu botar em prática essa estratégia que você acabou de trazer pra gente? Legal. Bom, eu acho que o principal desafio que eu tive, na verdade, eu tive 2 grandes desafios. O primeiro desafio foi montar uma equipe comercial dentro de uma empresa que eu cheguei para uma empresa que já tinha em torno de 25 pessoas que faziam televendas, 10 pessoas de porta a porta e 5 pessoas que faziam plantão de vendas na época que eu tô falando aqui, era a época de net, que a gente vendia TV por assinatura. Hoje já se chama Claro, mas faz tempo. Qual que era o desafio? Eu cheguei num time que já estava montado. Só que ele tinha toda a estrutura de resultados já muito enraizada. Meu desafio ali foi trabalhar a mudança de patamar. E aí eu tive que... Não é você fazer um plano de curto prazo. Eu tive que estruturar um plano de longo prazo que demorou praticamente um ano e 2 meses para a gente colocar, para rodar. Eu tive que trabalhar as competências daquelas pessoas, mudar os líderes de forma estratégica, só que eu fiz uma jogada diferente. Eu tinha a equipe interna, mas eu também montei uma equipe externa, uma equipe terceirizada. Então eu comecei a potencializar os 2 times, eu não fiquei refém de uma equipe só. E aí a gente começou a trabalhar as potências e a gente chegou a dobrar o resultado
E no final do período, a gente estava com 70 vendedores. Lembra que eu falei que tinha perto de uns 30, mais ou menos? A gente chegou no final com 70. Só que a outra metade da equipe era externa, era a terceira. E eu só pagava no sucesso. Então, eu não gastei mais dinheiro da empresa para ter mais gente. Eu Aham. pagava no sucesso. Sim. Então, a gente ficou com uma equipe mais alinhada e mais bem posicionada. Esse foi o primeiro caso. E o segundo caso foi quando eu tive que montar do zero uma equipe de gestão de franquias e expansão de franquias. Então, pensa que a gente tinha um time mais interno e um time mais externo. E para aquele perfil, eu tive que contratar pessoas e líderes e uma porrada de competências específicas, porque a gente estava falando de franquias de tecnologia. Então, você tinha que buscar o profissional naquele perfil. Então, assim, eu tive um cenário onde eu peguei uma operação já montada, eu tive que trabalhar, e cenário onde a gente montou uma equipe para isso. Então, quando eu cheguei nessa empresa, a gente tinha perto de 30, 40 franquias, era canais de vendas ainda, e quando eu entreguei esse desafio, eu estava com 750 franquias. Então, assim, foi uma jornada de 7 anos praticamente, longa, mas a gente teve que fazer boas escolhas, principalmente no Legal. perfil das pessoas. Tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com as pessoas que eu consegui contratar, a forma que elas trabalharam, porque o meu papel ali não era fazer. Era fazer. Sim. Sim. Né? E aí, o Exatamente. que você me diz? Muito bom. É exatamente isso que falta nos processos seletivos, quando eu falo de posicionamento, de saber contar a sua história. Eu sempre começo todas as minhas entrevistas dessa forma. Me conta a sua história. Como você chegou até aqui? E quando o candidato ele não consegue falar sobre si mesmo, trazer uma vivência, você foi até além, você trouxe dados, trouxe números que mostra até um pouco mais de solidez no que você está trazendo para gente. Eu acho que é o que a gente precisa no mercado. Candidatos que se posicionem, que saibam contar a sua história. Foi o que a Fabi falou no início. Mas não tenho experiência, mas você tem uma história de vida. Como é que você chegou até aqui? Por que essa vaga faria sentido para você? O que você fez informalmente, que de repente não tem um registro, mas que pode contribuir para essa posição que eu estou buscando hoje na Sim. organização? Sim, Então é sim. isso que falta nos candidatos que eu tenho entrevistado ultimamente. Aqui, para você que tá vendo, a gente simulou aqui. Eu contei da minha vida de verdade mesmo. Porque Que isso legal. carrega a realidade. Então, para você que é recrutador, é importante o que o Roberto fez aqui foi, creio eu, que entrevista por competência, né? Então você faz perguntas não do que ela acha ou o que ela pensa, mas assim, conta para eu ver se você de fato colocou em prática. Para ver se você já executou e traz experiência. Se você gaguejar muito, se o cara gaguejar muito, você vai saber que ele tá mentindo. Se ele ficar olhando muito para cima, você vai saber que ele tá buscando, inventando e tudo mais. Sim. Agora, pensa que essa é a oportunidade, e isso aqui serve para você, recrutador, e para você que está sendo o recrutado ali, né? Vamos pensar que essa é a oportunidade que a empresa te dá para você dominar a conversa. É como o pessoal fala assim, ó, deixou quicando, certo? Então, quando o RH faz isso, ele fala assim, ele vira o microfone e fala assim, ó, agora é com você. Exatamente. Então, É é a hora do candidato se posicionar e falar assim, não, agora é minha casinha, deixa que eu me viro É aqui. isso. É isso. Se o cara se acovarda nessa hora, ele tem grande chance de isso. perder pro próximo concorrente. A gente tem 2 pontos, ô Érica. A gente tem o ponto hoje também, né, do preparo dos profissionais que estão realizando recrutamento e seleção. Porque os profissionais de recrutamento e seleção, eles precisam cada vez mais, independente de todas as técnicas que a gente tem para poder fazer uma boa entrevista, Aham. mas eles precisam primeiro entender muito bem não só os requisitos técnicos daquela vaga, para poder saber conduzir uma entrevista e entender se aquele candidato, ele realmente é o candidato apto para aquela posição. Porque muitas vezes é isso também, né? A pessoa tem um currículo excelente, tem um perfil de LinkedIn assim impecável, mas na hora do vamos ver, na hora da entrevista, a pessoa não consegue, ela não consegue se expressar, ela não consegue. E aí tem uma soft skill hoje, uma das soft skills exigidas no mercado, para quem está acompanhando a gente, a importância hoje, o mercado hoje exige soft skills para que você tenha ali um bom preparo para uma entrevista. E uma delas é a comunicação. E a técnica. Não Aham. significa porque a pessoa é tímida que ela é tímida. Não, não é só porque ela é tímida.
ela tem que se preparar. E para Ela isso, pode ser firme, mesmo ela sendo tímida, né? pode ser firme, porque ele pode ter um perfil comportamental muito analítico, né? Não voltado muito para comunicação, mas na hora da entrevista, ela sabe se comunicar, ela sabe se expressar, ela sabe levar dados, Exatamente. sabe mencionar as experiências anteriores. E se não tem experiência, sabe dizer o que quer para o futuro. Exato. Então, a soft skill da comunicação hoje é um ponto principal para que esse profissional que está nesse momento, e eu não estou falando só de universitário e de gente que está começando, não. Eu estou falando isso também a nível até executivo, Sim. Eric. Aham. Executivos não estão preparados Sim. para as entrevistas, por isso que o preparo é para todo mundo e tem que ser constante. Eu queria Sim. contribuir com Sim. essa parte aqui, porque realmente E às vezes, tecnicamente, o cara é até bom. Ele tem até um bom currículo, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue ter uma boa comunicação Isso aí. e isso acaba reprovando ele no processo. é isso aí. E aí, eu queria que vocês... Entendi. Eu acho que o pessoal entendeu com relação a meio que uma postura aí, né? O jeito que você se comporta, né? E aí, para fazer um complemento, tem gente que às vezes treina a contar essas histórias. A depender do cargo que você vai pegar, você vai ter que contar um tipo de história. E eu contei história de alguém que pretende dirigir uma equipe comercial, certo? Sim. Agora, se você falasse que era para ser um cargo de analista, eu já ia direcionar. Então você tem que ter aquele molejo de Tem. entender para qual cargo você precisa se posicionar ali, certo? Muito bom. Agora, se a gente for entrar, a gente está entrando aqui no terceiro bloco, deixa eu ver aqui, terceiro bloco. E antes da gente entrar nesse bloco, eu queria pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse bate-papo pode ajudar muita gente de RH, ou quem está buscando emprego ou crescer na carreira, né? Ativa o sininho aí para você saber, porque toda terça-feira à noite a gente tem um episódio novo do Na Facu. E a Academia de RH, eu quero te fazer esse convite, entra lá agora. Ó, a gente lançou a Academia de RH, tem alguns meses, já está com quase 4.000 alunos lá, de pessoas que entram lá e fazem vários cursos de graça. Tem curso até da Fabiana lá, o difícil arrumar um curso dessa mulher aqui. E tem lá para você se inscrever, fazer e buscar o seu certificado. Tem curso de todas as áreas, recrutamento, seleção, cargos e salários, liderança, tem um monte de curso para você, tá bom? Fabiana, vamos puxar esse bloco aqui Vamos. e eu queria que a gente desse um zoom nessa parte de dados que você falou. Você falou um pouco de IA. Eu queria entender o que está acontecendo, o que vocês já viram na prática. O que está acontecendo? Não um teórico. O que vocês viram funcionando já que está dando certo? Vamos lá. O Eric, eu já vou até repassar também, né, aqui pro Roberto, né, também. Mas hoje um ponto muito importante dentro do processo de recrutamento e seleção e as análises que nós temos feito, então pontos que chamam a atenção na atualidade. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Profissional de RH e até o candidato, ele precisa se autoconhecer, ele precisa entender as suas características comportamentais para que ele possa se dar bem naquele momento ali de conseguir, de conquistar a tua vaga. Aham. Então, ele precisa entender qual é a sua característica comportamental. Nós temos 4 características comportamentais. Nós temos, Quais são? né? Vamos lá, então, né? Nós temos profissionais que eles têm um perfil mais comunicador. Eu falei da soft skill, né? Que é a Sim. competência comportamental da comunicação. Tem profissionais que eles têm o lado da comunicação mais ativo, né? Um perfil mais comunicador. Agora, a gente tem profissionais que têm um perfil mais dominante, um perfil mais executor, que a gente chama. Aham. Que é aquela pessoa também que já tem um senso de urgência, Eu gosto desse perfil aí, cara. ela é independente, tem senso de urgência e tem um perfil mais dominante. Agora, a gente tem 2 profissionais também que têm os lados que são os lados mais, né, mais introvertidos, digamos assim, tá? Que a gente tem pessoas com um perfil muito planejador e pessoas que têm um perfil muito de análise, são muito analíticos. Isso aí conversa lá com aquele Ned Herman lá, que você tem a quadratividade cerebral. Aí você tem lá os quadrantes, o que cada um é e tal. Sim, sim. Então, continue, porque eu tô fazendo as minhas conexões aqui, já me pergunta aí. Faça aí as suas conexões. Então, primeiro de tudo, entender as nossas características comportamentais, primeiro de tudo. E aí eu não estou culpando o entrevistador e nem a empresa.
Aí é cada um por si, porque você precisa se autoconhecer e entender. Ah, mas eu fiz um teste comportamental para aquela prova. Fez, mas a empresa te deu feedback? Dificilmente você vai fazer um teste comportamental e aquela empresa vai te dar um feedback. Por isso que os candidatos, eles precisam olhar para si e realizar análises comportamentais que tem assim uma infinidade no mercado de trabalho. Eu trabalho com algumas delas, mas você entender a sua característica é o primeiro ponto, tá? É isso. E aí, o que que as empresas fazem? Vamos para o lado da empresa. Aham. O que que a empresa faz? A gente monta uma engenharia, que a gente chama uma engenharia de cargo. O que que eu pego? Aquelas soft skills exigidas, por exemplo, a gente fez uma simulação do cargo de diretor comercial para Aham. você. Quais são as competências que a vaga de diretor comercial ela exige? Eu preciso de um profissional que saiba negociar, se comunicar, se relacionar muito bem, ter flexibilidade, Aham. enfim, trabalhar Sim. com inteligência Você emocional. já vai com essa colinha É, de coisas que você vai precisar. afinal, montar um time, né, requer um Ô, papel louco. assim, É não é disso que eu tava fácil. falando. Vai vir pergunta aí Não é justamente sobre montar fácil. times. Não é fácil. Então, a gente monta uma engenharia de cargos. Essa engenharia de cargos, o que que eu faço? Um comparativo, porque eu vou ter a análise comportamental daquele perfil. Quando eu tenho análise comportamental daquele perfil, eu pego aquele candidato e eu faço o quê? Um match, eu vou fazer um cruzamento. Aham. E é isso que vai me facilitar quando eu recebo 20 mil currículos que eu tenho na minha caixa de entrada. É o que vai me facilitar, porque hoje as plataformas, inclusive a Factorial, a gente tem todo um funil. Eu consigo analisar desde a da quantidade de candidatos que se posicionaram, né, para aquela vaga, que se aplicaram para aquela vaga. Quantos que foram, que passaram no teste comportamental, quantos que passaram por uma entrevista, quantos que foram. E eu consigo ter ali uma timeline, um tempo de contratação para Aham. aquele candidato. Então, quer Sim. dizer, a tecnologia ela chega para ajudar a gente isso, mas aí tem os dois papéis. Tem o lado da empresa, por exemplo, a empresa que o Roberto, né, hoje vocês estão, a gente está nesse momento, né, Isso. inclusive eu estou ajudando essa implantação aí da Factorial com vocês. Vocês estão no momento de implantação de um software mesmo de gestão de pessoas, para que isso possa garantir agilidade no processo, mas com eficiência e uma contratação que a gente chama de contratação correta. Você tem Sim. os melhores candidatos ali, mas fazendo com que os candidatos que foram reprovados, eles tenham também uma notificação. Eles Isso aí saibam. quase não acontece. E A pessoa dá uma atenção maravilhosa para quem passou. Verdade. O restante é cocô do cavalo do bandido. é isso aí. Aí aquele momento da culpa, né? Como eu já me sentia. Gente, Essa onde pessoa que nem eu tô falou comigo. errando? Aham. Sim. Onde que eu tô errando? Por que a vaga era minha cara? É. A vaga era minha cara, Roberto, eu não passei. É. Acontece muito. E a gente tem muita queixa dos candidatos quanto a isso. Muito mesmo. E quando a gente faz um processo manual, é impossível. A gente bota um anúncio no Rio Vagas para uma vaga de auxiliar, você recebe 1000 currículos. Isso é real, não é exagero, não. É real. E como é que você vai dar retorno? E quando a gente, hoje, por exemplo, quando a gente não tá com o sistema rodando, a gente está usando muitas plataformas gratuitas. Então, assim, eu consigo achar os candidatos que eu preciso olhando os 20 primeiros currículos. E os demais? Eu não consigo, não tenho tempo para Mas poder Não tem ver. tempo hábil. A gente já tem algumas. A gente já até falou com uma empresa que já está usando a seleção automatizada Uhum. com inteligência artificial. Tem pontos positivos e pontos negativos. Sim. O que eu tenho de informação é que ela consegue analisar tudo isso de uma forma rápida. Agora, a profundidade que ela analisa pode ser que ela deixe passar um monte de profissional bom, Sim. porque na análise que estava pré-setada para ela, ela fez. Vocês já estão vendo empresas que usam o IA para você não ficar preso só nos 20, 30, 50 primeiros currículos e você conseguir analisar 1000? Sim, o Eric. Na própria Factorial, daqui a pouco a gente vai ter esse momento, né? Vocês vão estar bem inteirados sobre isso. Na Factorial, a gente também já utiliza a inteligência artificial. Já tem módulo Então, disso? já tem inteligência artificial. Legal. E sabe o que acontece? Olha como é que é interessante. Porque aqueles 1000 candidatos que se candidataram para aquela posição, Uhum. a gente já consegue fazer um filtro dos candidatos que estão mais alinhados com o perfil daquela vaga. E aí você vai lá e você seta a ferramenta para buscar as principais palavras. Então, Isso aí. o cara que É,
O Exatamente. cara que é pré-selecionado, ele não tem que só mandar bem na hora de falar, mas ele também tem que fazer bem o currículo dele. E Exatamente. dar a sorte de você procurar aquela palavrinha no currículo dele também. Exatamente. É porque na Factorial, quando a gente vai fazer a abertura de uma vaga, a gente consegue organizar o sistema com tudo que eu preciso. Então, eu preciso de alguém que tenha um Excel nível X, precisa ter o inglês, precisa ter uma experiência X em tal operação, em tal processo. Então, quando ele busca o currículo, realmente tem que ter esse match ali de o candidato ter um currículo bem elaborado. E aí a gente entra num outro desafio, né? Porque o candidato que não consegue se posicionar de repente numa entrevista presencial, será que ele está conseguindo fazer um currículo bem elaborado? E aí é quando ele entra na inteligência artificial também, acaba fazendo um currículo perfeito para aquela vaga e é reprovado na entrevista. E aí a gente tem esses dois cenários, né? Mas assim, a inteligência artificial tem ajudado muito nos processos seletivos. Sim. E aí, para posições, às vezes, mais operacionais, eu, particularmente, ainda tenho um receio muito grande de utilizar. Porque, por exemplo, vagas para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, a gente sabe que é um público que não tem uma escolaridade tão avançada, é um público que tem um pouco mais de dificuldade com essas tecnologias que estão chegando. Então, Aham. eu, particularmente, prefiro ir currículo a currículo. Sim, Claro, a sim. gente nem sempre tem tempo para fazer isso, mas quando possível eu prefiro ver aqueles que foram reprovados e aí verifico por que não passaram na primeira seleção. Eu tenho esse costume lá com a equipe de fazer dessa forma, porque às vezes o currículo não tá legal, mas é um profissional que se desenvolve bem numa entrevista presencial, que tem um bom posicionamento e que tem uma trajetória bacana. Mas o currículo ali foi o primo que fez, foi o cara da Lan House, tá só o nome e um resumo muito básico. Então, para vagas operacionais, eu gosto de ter essa forma antiga de ver, Tá. mas para vagas estratégicas não tem como não utilizar a inteligência artificial, até porque essa pessoa que vai chegar para um cargo de diretor, ele precisa estar familiarizado com isso, porque ele vai utilizar no dia a dia, ele vai fazer uma gestão de equipe que vai precisar dessas ferramentas também. Exatamente, exatamente. E a gente tem esse primeiro momento, que é o momento de filtrar, Isso. né? Então a gente tem o lado que a gente precisa humanizar, sim, mas é o primeiro momento de você filtrar. Então, realmente, para vagas mais operacionais, a gente acaba recorrendo não só à tecnologia, mas a gente utiliza, né, portais até do governo mesmo, né, o Sim. Cine e outros também, para a gente poder conseguir fazer essa captação. Construção civil Sim. é muito difícil a Porque aí gente conseguir. é difícil, senão Então, você achar as perguntas É. certas ali. E esse era o ponto que a pessoa estava comentando, que ele falou assim, cara, você acaba perdendo bons profissionais, você lê muito mais, mas você acaba perdendo bons profissionais porque você tem que estar com a pré-setagem muito alinhada e a pessoa tem entendimento do outro lado que precisa estar com o mesmo... o Eric, eu vou dar uma outra dica aqui agora. Posso? Diga-me. Para o pessoal que está nesse momento também, né, de universidade, buscando uma transição, buscando um novo posicionamento, buscando um novo emprego, enfim, o que for, tá? Agora, um ponto hoje que a gente tem, não existe mais aquele profissional que tenha um currículo só. Verdade. Hoje, para cada vaga que você se posicionar, principalmente quando você começa a ver a descrição, opa, pera lá. Gente, eu sei fazer isso, mas eu não botei isso no meu currículo. Aham. Antes de se candidatar, vai lá, dá uma atualizada, dá uma revisada, coloca aquele termo, aquela parte ali, né, da vaga que você, né, da descrição da vaga que você tem a experiência, mas que você acabou não colocando, porque a gente esquece, fazer currículo não é fácil, não. Não, e até o jeito É que você difícil contar a fazer história é currículo. diferente. Não é fácil, Se não. você vai pegar uma vaga comercial, de gerente comercial, por exemplo, é uma história que você tem que contar. Aí você fala, não, vamos supor que seja 2 vagas de gerente, Uhum. mas um é para gerente de venda de uma área industrial e outra é do varejo da parte de alimentação. São Uhum. histórias que, se você tem experiência nos dois, cada Sim. currículo você vai dar um enfoque, né? Sim, é isso mesmo. Então a gente precisa o quê? Ter mais de um currículo, sim, né? Colocando o objetivo. Eu antigamente, alguns anos atrás, eu tinha um único currículo só e eu disparava tudo quanto era informação. Mas Não por adianta quê? nada. A gente estava vivendo uma outra era. No momento que nós estamos agora, né?
nesse momento, a gente precisa otimizar e adequar o nosso currículo para aquela vaga. Então, para você profissional, esquece ter um currículo só. Pode ir preparando e atualizando sempre a versão do teu currículo conforme as exigências da vaga que você está ali vendo. Porque você pode ter certeza, se você não tiver preparado, né, 200, 300, 500 pessoas à sua frente estarão mais preparadas que você. Então, Verdade. a gente precisa alinhar isso E aí é também. que tá, principalmente quando a gente fala de IA. A IA, ela vai fazer a triagem baseada naquele perfil que a gente colocou. Às vezes a pessoa sabe fazer tudo aquilo, mas ela colocou com uma outra palavra, ou então aquilo tá subentendido na experiência dela. Cara, você pode ser até o candidato ideal, mas você não vai ser chamado. Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito, ela é da área ela é jornalista, e ela estava me contando num momento que ela ficou desempregada de como ela se organizava para procurar emprego. Eu achei muito curioso, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Ela fala, Roberto, procurar dar trabalho. E ela tinha uma planilha em Excel com link de todas as vagas que ela se cadastrava e com o currículo que ela mandava para cada vaga. Porque ela falou, às vezes acontecia da empresa me ligar e pedia para me apresentar, mas ela não me dava uma descrição antes da vaga. Então eu comecei a colocar o nome das empresas, claro, quando eu tinha essa informação, porque quando eu me apresentava, eu sempre abria meu computador rapidamente para me apresentar com base no que ela estava buscando. Eu achei isso tão interessante. Ela me mostrou, ela tem uma planilha com todas as vagas que ela se candidatou, a data, quem deu retorno e quem não deu, né? Ela faz esse controle também. Vazio. Aham, Quem deu aham. retorno vazio? E o currículo que ela mandou para aquela vaga, que ela falou que isso ajudou ela na hora da entrevista. Porque ela falou, cara, eu já fui para uma entrevista uma vez que eu me apresentei, quando eu saí, eu cheguei em casa, eu fui ler a vaga, eu vi que eu não falei nada que pedia, mas tudo que estava ali eu sabia fazer. É, mas aí é legal essa questão de você isso aí. analisar, você treinar também o seu pitch. É importante isso aí, hein, cara. Legal isso aí, é diferenciado, né? Sim. Por isso que, assim, dentro dos processos, até quando eu faço consultoria também, né, de carreira, trabalho com recrutamento e seleção para as empresas, mas ajudo os profissionais também a se posicionarem. Por isso que esse ponto de realizar uma simulação de entrevista é fundamental. Verdade. Gente, alguns anos atrás, quem dera que o mercado fosse como hoje. É, a nossa luta era muito isolada, porque eu colocava o currículo embaixo do braço e vamos embora, vamos partir para as empresas. E Sim. quando era chamado, então, já era aí um ponto assim, já maravilhoso você ser chamado para uma entrevista. Mas você tinha que batalhar muito. Agora, hoje, se você não se preparar, né? E a gente não tinha nem acesso, alguns anos atrás, a profissionais de carreira como tem hoje, mas é, quem me dera, e hoje poder trabalhar, realizar uma simulação de uma entrevista, seja com um profissional que está querendo entrar no mercado, seja um executivo que está temeroso, Sim, porque ele sim. tem muita experiência, mas ele está muito tempo fora do mercado, foi demitido agora depois de 20 anos. Sim, já dá aquele desânimo e fala, meu Deus, eu sou o Já pior cara do ele mundo. liderou muitos times e ele sempre estava desse lado da mesa. A partir do momento que ele passa para o outro lado como candidato, essa pessoa às vezes tem uma baixa autoestima assim que detona ele, que acaba com ele. Sim. Então, a gente tem esses dois lados também, Sim. de quem não vivenciou essa experiência e de quem já tem essa experiência, mas que precisa reaprender. Por isso que o ponto fundamental é se posicionar, se autoconhecer, né, trabalhar para que a inteligência artificial e as plataformas consigam te encontrar. A gente Aham. não está citando outros nomes aqui de plataformas, mas é uma realidade. Quem não se atualizar vai ficar para trás. É isso aí. Turma, eu acho que o nosso tempo tá acabando e eu fico triste porque passou muito rápido. Eu tava aí com frio na barriga, agora já nem tá mais, já tá de boa aí, né? Vamos lá, eu queria que você fizesse considerações finais aí, tanto para quem é de RH, quanto para quem tá buscando, que, sei lá, em um minutinho você olhasse para aquela câmera e desse algumas dicas que você, na tua vivência, acha que pode fazer diferença Para para quem ele. está buscando, eu vou insistir nisso que a Fabi falou, é sobre posicionamento, é sobre autoconhecimento. Muitas das vezes, numa entrevista, a pessoa do RH, o analista, o gestor, ele vai analisar a questão comportamental, se você sabe se desenvolver numa conversa, e a sua parte técnica, muitas das vezes, vai ficar num segundo plano para o gestor daquela vaga avaliar. Porque a gente, como RH, a gente não sabe tudo tecnicamente de posições mais complicadas. Então, autoconhecimento e uma comunicação muito boa, né? Treine isso em casa, fala para o espelho, porque você vai ter um melhor desempenho numa entrevista. E para o profissional de RH,
é não perder a empatia, né? A gente tem as inteligências que estão chegando para nos ajudar, mas a gente tem um insight ali que a gente precisa ter o contato com o candidato, a gente precisa estar aberto a ouvir e às vezes entender que ele também não está num dia legal e não foi a melhor entrevista dele, às vezes dar uma outra oportunidade, isso já aconteceu. Acho bacana a gente ter esse olhar também humanizado aí e pensar muito na experiência do candidato durante aquele processo seletivo. Eu acho que isso é importante. Sim, Muito bom. concordo. Fabiana, últimas palavrinhas de dica para a turma que tá aí. Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouco agora para quem está nesse momento, quem é recrutador, para quem está vivenciando esse momento de recrutamento e seleção, além sim da empatia, como o Roberto falou, mas o seu preparo para uma entrevista de emprego, ele precisa ser assim fundamental. Como se preparar para realizar um bom processo, né, uma boa entrevista, uma boa seleção. E é por isso que na mentoria de RH você fica sabendo de tudo isso, como que você se posiciona, como você trabalha da melhor maneira. E é um dos meus objetivos também, né? E está sendo também preparar profissionais aí para poder desempenhar um bom papel no recrutamento e seleção, Eric. Muito bom. Eu quero mais uma vez falar para você se inscrever no canal, clicar no sininho, encaminhar esse episódio para mais pessoas. Eu quero agradecer aqui também a tua participação, até para você que está querendo buscar crescimento de carreira já e precisa estudar, fala, putz, eu preciso fazer uma pós-graduação ou um curso rápido de liderança. Dá uma olhadinha na One Learning. Dá um Google aí, você vai ver que lá tem muitas oportunidades para você. E acessa também aqui através do QR Code, você vai ver que tem muitas oportunidades para você dar um up na sua carreira de forma muito rápida e que cabe no bolso. Gente, muito obrigado. Esse aqui é o segundo episódio de uma série, então assim, maratone, porque tem muita coisa legal. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.